Hoje nós temos aqui um tema que fala assim, se você tem sucesso, seus seguidores também terão. Não é? Então nós vamos ver aqui, né, nesse texto de Romanos 12, de 9 a 19, que fala assim, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiceis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o Senhor. Né? Esse texto é muito bonito, né? Bem claro para a gente. Muitas pessoas cometem o erro de separar a liderança dos relacionamentos. Isso acontece quando uma pessoa chega a uma posição de liderança e presume que todos seguirão as suas ideias por causa de sua posição. Acreditam erroneamente que seu conhecimento por si só os qualifica para liderar os outros. As pessoas não se importam muito com o que você sabe, até que saibam o quanto você se importa com elas. Não devemos separar liderança dos relacionamentos. Ajudamos a nós mesmos quando desenvolvemos a prática de bons relacionamentos. Vou fazer uma pergunta para o pastor Rogerinho aqui. É fácil? Não. Por isso que o Senhor nos orienta, né? Com certeza. Por isso que Ele sempre vai fazer uma questão de nos redirecionar para esse sentido. Com certeza. É interessante, Guerra, porque já é o terceiro tema seguido que a gente está fazendo baseado em Romanos capítulo 12. Né? Nós falamos em Romanos, quando começamos a respeito de alguns temas nessa carta, o quanto Paulo, de repente, descreve, né, as questões teológicas até o capítulo 11, e a partir do capítulo 12 ele começa a descrever as questões mais práticas da vida cristã, ou como viver essa vida cristã, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que nós devemos experimentar, né? Então, começamos falando a respeito exatamente dessa visão de apresentarmos como sacrifício, né? Que foi baseado no texto de Romanos 12, 1 e 2. Depois fizemos 2 outros programas baseados nos dons, que são o exercício do servir. Então, não só eu, né, num processo de santificação, mas também num processo de servir para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com certeza. Mas viver um processo de santificação, que, se a gente for parar para pensar, um processo de sacrifício pessoal e até mesmo de separação das coisas desse mundo, não nos conformando com esse mundo. Esse é um caminho. O outro caminho é o caminho do servir, né? E aí nós vimos isso em 2 programas, os 2 últimos programas, que é o servir, e ele dá uma relação de dons e coloca, junto com cada um desses dons, uma habilidade que a gente precisa ter para exercitar esse dom de uma maneira mais eficiente,
então o servir que nos conduz a viver a vontade de Deus. Então Deus não nos quer apenas isolado e santo dentro de um mosteiro ou debaixo de uma cúpula, né? Ele quer que a gente esteja no mundo, influenciando o mundo e influenciando o mundo através do serviço. E agora Paulo vem com uma outra questão extremamente importante, que são a questão dos relacionamentos. E nós realmente vamos ser como aqueles que nos lideram são. Se o nosso líder é um líder de sucesso, nós automaticamente vamos fazer parte do sucesso dele, porque nós vamos nos relacionar com ele. Se nós, né, somos liderados por alguém e alcançamos o sucesso, automaticamente também a nossa liderança alcança o sucesso, porque nós estamos debaixo dessa cobertura, dessa liderança. Então, a questão agora, o foco são os relacionamentos. E aí vale a pena a gente ver esse capítulo 12 de Romanos, separado basicamente em 3 grandes pontos. Não é? Primeiro é a questão da santificação, que a gente falou logo no princípio, e está muito enfatizado em Romanos 1 e 2. Depois, a questão do serviço, que nós falamos da vez passada, né? Os 2 últimos programas. Certeza. E agora, a questão dos relacionamentos. Como eu vou me relacionar com as pessoas e fazer com que realmente o meu testemunho seja eficiente? Porque muitas vezes a minha pregação diz uma coisa, mas o meu testemunho nos meus relacionamentos diz outra coisa, e eu acabo contradizendo aquilo que eu prego. Sim. E esta é uma coisa que nós precisamos vigiar e muito, não é? A minha pregação tem que estar condizente com o meu estilo de vida. Sim. E os meus relacionamentos vão ser os primeiros a identificar isso. Quanto mais íntimos, maior vai ser e mais rápida vai ser essa identificação. Não dá para desassociar, né? Não dá para fazer isso, né? Com certeza. Olha, nós já temos aqui várias participações. DDD aqui 41, a paz de Cristo, irmãos, um casal que assumiu um relacionamento estável no cartório, pode se batizar e assumir um cargo na igreja? Deus abençoe esse programa cada vez mais. É uma situação que aí varia muito, né, de liderança, eclesiástica, qual o posicionamento da igreja, né, a respeito disso, não é? Então, assim, isso varia muito de denominação. Né? Até mesmo, Rogério, porque se a gente parar para olhar apenas pelo aspecto civil, né, da lei dos homens, né, hoje a união estável ela tem praticamente os mesmos direitos e o reconhecimento legal de uma cerimônia realizada diante de um juiz de paz. Se essa relação, esse contrato foi feito num cartório, isso ainda, além de ser considerado uma união estável, ela passa a ter uma outra legalidade, né? Ou uma outra questão legal mais importante. Agora, por que ir até um cartório, fazer um contrato e não fazer logo o casamento de uma vez? Né? Na realidade, o casamento ele já é esse contrato, só que ele é a parte legal, a parte civil. Aí complementa essa visão com a parte religiosa e entra debaixo da bênção de uma maneira completa, já que já tem já tem 3 partes prontas, né? Uma é a relação e aliança entre os dois em carne, porque já estão vivendo em comum. Já existe um contrato legal em cartório. Já existe uma vida comunitária, porque a comunidade toda já tomou conhecimento disso. Olha, então agora, só falta o aspecto espiritual e a bênção, né? Aí resolve isso. Aí é fácil de resolver. Com certeza. Ok. Nós temos aqui o DDD 21, Rio de Janeiro. Bom dia, estou assistindo a Clínica da Alma e estou com muita dor, a perna presa. Por favor, ore por mim. Ok, nós vamos orar aqui no final do programa. Temos uma outra participação aqui do Rio e diz assim: bom dia, paz.
Pastores, gostaria de perguntar ao pastor Rogerinho... pastor Rogerinho, é não contigo. Pode ser por guerra, não? É contigo. Diz assim, se é pecado eu entrar na justiça para pedir pensão para o meu filho, não é? Tenho problemas de saúde, não tenho renda nenhuma. Só tenho uma renda de R$300, que é a da pensão da minha filha, que também está desempregada. Peço que os irmãos me ajudem em oração para que Deus abra as portas de emprego para minha filha. A paz, obrigado. É Helena de Teresópolis. Rogério, nós temos uma outra questão legal aí, interessante, né? E pano para manga também. Pois né? é. Olha, você não deve privar o seu filho do direito que ele tem. Isso eu acho que fica muito claro, não é? Então, você privar o seu filho de ter aquilo que é direito dele, né, por alguma questão, porque muitas vezes, até por orgulho, vaidade, né, algumas pessoas tomam uma posição e não querem, e isso acaba gerando perdas. Então, não prive o seu filho do direito que ele tem. Esse é um ponto, tá certo? Agora, como você diz, a pensão é para o seu filho. O que você precisa entender mesmo a pensão é para o meu filho ou a pensão é para mim, né? Porque aí nós temos uma outra questão emocional muito interessante e que acaba tendo um pano de fundo espiritual. Muitas vezes o relacionamento ele se dissolve e aí você, nessa relação, está computando perda. Então você está aqui embaixo. E aí você acha que o outro, por ter causado uma perda, ele tem que pagar alguma coisa para você. E aí então usa do artifício da pensão do filho para minimizar essa perda, não é? Ou chegar a uma situação onde, já que eu passei por tudo isso, então agora ele vai ter que me pagar por isso. Então, aí a motivação está errada, há um contexto espiritual aí que precisa ser tratado, que é a própria questão de vivenciar essa perda e de perdoar essa pessoa, né, por tudo aquilo que ele fez, porque senão, como a motivação não é correta, né, não vai ser bênção para você. Exatamente. Né? E aí, Guerra, vamos Olha, nós tema, temos o primeiro tópico aqui que já é polêmico. Então hoje tá bom, né? Tá bom, hoje o negócio tá bom. polêmico. Evite a hipocrisia. Seja sincero e autêntico. Polêmico. Não, e é engraçado que Paulo ele começa, né, com isso, mas ele vai terminando e relatando um punhado de coisas que nós devemos e não devemos fazer. Com certeza. Com relação à hipocrisia, eu até sugiro que você olhe programas anteriores, que nós já fizemos programas específicos com esse tema, sobre a hipocrisia. Mas nos relacionamentos precisamos ser autênticos. Agora, o fato de ser autêntico não te dar o direito de ferir e machucar os outros, né? Porque muitas vezes a gente escuta assim, mas eu sou muito autêntico, aquilo que eu penso eu falo. Na realidade, o que você está fazendo muitas vezes é descarregando, não é? Em cima da outra pessoa, algo que você não tem muito trabalhado, muito bem trabalhado dentro de você. Aí autêntico não quer dizer nem descarga, não é? Exatamente. E nem julgar nos outros. Exatamente. Em cima dos outros, aquilo que, né? Forçar a sua verdade. No popular, a palavra é ignorância. O ser autêntico não te impede de ser sábio. Sim. Não é verdade? Com certeza. Não te impede de amar. Você pode ser autêntico e, por ser autêntico e amando, você ajudar a construir relacionamentos sólidos. Claro que um relacionamento baseado na falsidade, na mentira, no engano, né, não são umas boas bases para um relacionamento saudável. Então é importante essa autenticidade, né? Mas essa autenticidade tem uma medida, né, de franqueza e de sabedoria. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.